nós estamos numa campanha a respeito sobre a família, né? Uma campanha que nós estamos, o pastor não gosta muito dessa frase, campanha, mas nós estamos numa batalha a respeito da nossa casa, a respeito dos nossos, a respeito daqueles que nos cercam, a respeito daqueles que o Senhor colocou na nossa mão. E eu gosto muito de uma frase que o pastor uma vez disse, e ele sempre diz, ele diz: não há sucesso nenhum sobre os escombros de uma família. Não pode haver sucesso no fracasso de uma família, porque a família, ela é instituída por Deus. A família, ela faz parte dos projetos de Deus, dos planos de Deus. Deus iniciou tudo com família. Então nós cremos que esse tempo de oração, de intercessão e de busca está no coração do Senhor. Ela está nos planos de Deus. E eu quero iniciar essa mensagem, eu ouvi um testemunho da Isis Abravanel, a esposa do Silvio Santos. Ela deu uma entrevista para uma revista, para uma rede, e ela explicou como foi a conversão dela. Então, antes de eu começar a pregar, eu queria iniciar com isso. E ela então relata como foi a conversão dela. E ela diz da seguinte forma: ela diz que ela estava cansada, decepcionada com algumas religiões. E um dia ela estava na casa dela e ela falou com Deus. E ela disse: Senhor, se o Senhor existe, se Deus existe, então que o Senhor fale comigo. Se você procurar lá a conversão de Isis Abravanel, você vai ver esses relatos. E ela diz que ela então pediu um café para o seu copeiro, por nome de José. E quando ela pede o café, o José chega. E ele diz: Dona Isis, que bom que a senhora me chamou, porque eu estava no jardim e Deus mandou eu dizer para a senhora o quanto Ele te ama, o quanto a senhora é importante para Ele. E ela relata que ela começa então a chorar. Ela começa a chorar. E ela então começa a buscar a esse Deus. E ela diz que 2 dias depois ela foi comprar uma Bíblia. Ela queria uma Bíblia porque ela queria conhecer e entender esse Deus. E ele então vai presentear ela com a Bíblia. E ele diz para ela: nós, todos os empregados dessa casa, oramos pela sua casa e pela sua família, Dona Isis. E ela então diz para ele, né? Ela relata o desejo de comprar uma Bíblia. E ele então quer dar a Bíblia para dele e para ela. E ela diz: não, eu não posso aceitar a sua Bíblia. E ele diz: por favor, a senhora já tem tudo. Esse seria algo mais precioso que eu poderia lhe dar de presente. E ela então recebe. E no testemunho dela ela diz: naquele momento eu entendi, eu compreendi o quanto nós somos soberbos. Hoje ela não declara qual a igreja fixa que ela vai, mas algumas comunidades ela frequenta. E aí tem um relato dela que diz que todas as vezes que ela ora pelo esposo, ele se sente bem. Uma intercessora. E por que eu trouxe essa mensagem para você? Porque de algum momento, eu e você, alguém intercedeu por mim e por você. Em algum momento, o fato de você estar aqui, você foi alvo da intercessão de alguém. Aliás, todos nós, todos os cristãos, deveríamos ter um testemunho de intercessão. Dizer: olha, a minha vida impactou aquela pessoa, eu pude falar do amor de Deus. Todos nós deveríamos ter. E o fato de você estar aqui é porque um dia alguém investiu na sua vida. Porque hoje nós vamos falar sobre família, nós vamos falar sobre intercessão, nós vamos falar de busca pela nossa casa. Então alguém um dia investiu em você, em oração, investiu em falar, em mostrar, em alguma forma. Pastor, não é? Está aqui. Alguém um dia investiu na vida dele. Você, eu sou resultado de oração. Eu já testemunhei isso. Eu sou resultado de oração da vida do meu pai. Só que eu morava distante do meu pai. E aí hoje, preparando essa mensagem, Deus me trouxe isso à memória. E na realidade, eu sou alvo de oração do meu pai.
E Deus então moveu céus e terra para que a 150 quilômetros alguém então pudesse, um jovem chamado Caleb, me perturbar e dizer: vamos comigo para a igreja, vamos comigo na igreja, vamos fazer uma visita, vamos fazer uma visita. E de tanto ele insistir, eu fui. Na realidade eu não fui porque eu queria, eu fui porque alguém investiu e insistiu na minha vida. E aí eu me recordei da história do centurião, pastor Paulo. Sabe o centurião que tinha um servo? Ele chega para Jesus e ele diz: é o seguinte, eu tenho um servo lá, olha a intercessão, eu tenho um servo lá na minha casa que está enfermo. E Jesus disse: legal, vamos lá, vou lá na sua casa. Ele diz: não precisa ir na minha casa, porque eu sou chefe aqui de 100, 200, e eu sei que uma ordem de comando minha, eles fazem o que eu quero. Ou seja, uma ordem de comando no mundo físico, eles obedecem. Quanto mais o Senhor se der uma ordem no mundo espiritual, meu servo será curado. Sabe aonde eu liguei essa situação? Meu pai orando em Votuporanga e Deus mandando uma única palavra para Monte Alto. Entende? Percebe que o fato de nós estarmos aqui, uma única palavra de Deus, ela pode mudar toda a sua casa, toda a sua história, todo o seu casamento, toda a vida do seu filho. Quando Deus decide, meu querido, a palavra do Senhor diz que agindo Ele, quem impedirá? Uma ordem de comando no mundo espiritual e tudo muda. Entende, Lúcia? Você intercedendo aqui e Deus trabalhando lá. E hoje nós vamos falar a respeito de 4 jovens. Semana passada eu abri o culto, dei uma pincelada sobre ele, mas era algo que Deus já tem queimado ao meu coração. Então eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Marcos. Se você encontrar, você glorifica a Deus. Aleluia. Marcos capítulo de número 2, segura aí com o seu dedinho. Porque nós vamos falar sobre intercessão, vamos falar sobre busca. E interceder, como diz o pastor, olha aqui para mim, se você encontrou, olha para mim. Interceder é um ato de amor. Entende? Interceder, Érica, é um ato de amor. Quando nós intercedemos por alguém, quando nós oramos, quando você se dispõe a sair da sua casa e vir na casa de oração, você está dizendo: eu estou negando a mim mesmo, porque hoje nós estamos aqui não é para pedir para nós, mas é para clamar por outro. Você está negando a você mesmo para ser a ponte de intercessão para outra pessoa. Então é um ato de amor. O próprio Cristo, quando você lê João capítulo 17, verso 4, ele fala alguma coisa, também em João capítulo 17, verso 20, ele diz: Pai, eu não rogo só por esses, eu não oro só por esses, mas eu oro por todos aqueles que um dia hão de conhecer o Senhor através de mim. Percebe que o próprio Cristo era o intercessor, um ato de amor, dizer assim: Pai, olha, o Senhor me trouxe ao mundo, eu lhes apresentei a mensagem, eu lhes apresentei a palavra. Olha isso, meu querido. Ele falou: agora eu não rogo só por esses que eram seus discípulos. Ele diz: eu rogo por todos aqueles que um dia hão de conhecer o Senhor. Aleluia. E quando nós lemos esse capítulo, Marcos capítulo 2, lê comigo. Alguns dias depois, vou ler com calma para você que não trouxe a palavra, você possa me ouvir. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. As pessoas souberam que Jesus estava em casa. Algumas pessoas dizem que era a casa de Pedro, que ele ficava na casa de Pedro, que Cafarnaum era a sua estadia. Todas as vezes que ele estava em Cafarnaum, ele ficava lá. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Jesus ali estava ensinando o povo, né? Estava o professor ali, como sempre.
vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-lhe o telhado onde estava, e fazendo um buraco, olha que ousadia, né? Baixaram o leito em que jazia o doente. Olha que ousadia dessas pessoas. Jesus, vendo a fé deles, guarda isso porque eu quero trabalhar isso. Vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, ou seja, estavam aqui, né, pensando nos seus corações: por que profere este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Percebe aqui quando eles diminuem o poder de Jesus aqui, porque eles estavam dizendo: quem é este? Só Deus pode perdoar. Eles catam a divindade de Jesus e diminui ela. Jesus, conhecendo logo em espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: aí te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia! Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Ah, que lindo, não é essa mensagem? A gente lê a palavra do Senhor com os pontos e vírgulas, a gente consegue entender ela de uma forma perfeita, não é verdade? Primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui com você, vamos falar de 4 amigos. 4 amigos que decidem levar um paralítico. 4 jovens que decidem tomar uma decisão de pegar alguém e introduzi-lo à presença de Jesus. Vamos aprender com esses homens a ousadia de 4 pessoas que tomaram uma única decisão: levar alguém a Cristo. Isso nos ensina, esse paralítico, esses jovens, eles têm coisas para nos ensinar, porque muitas vezes nós não fazemos. Nós nos fechamos no nosso mundo, nós nos fechamos nos nossos problemas e esquecemos as pessoas que estão ao nosso redor, não é? Porque aqui nós estamos falando de família, mas nós vamos incluir aqui, ó, como diz o pastor, de mamãe caducando. Quem sabe não é o teu vizinho, teus amigos, seu esposo, seus filhos. E nós vamos aprender com esses 4 jovens que tomaram uma decisão, mas logo puderam perceber que a tarefa não era tão fácil assim. Olha que perfeito isso. Percebe quando alguém toma uma decisão e logo pelo caminho ele percebe: opa, não vai ser tão simples assim. Você já se deparou com essa situação? De você tentar falar de Jesus para alguém, para sua casa, para sua família, de você tentar mostrar o evangelho para alguém, e aí você perceber que as coisas não são tão simples assim, que você vai encontrar algumas barreiras, que você vai encontrar algumas multidões, que você vai encontrar algumas portas lotadas, porque é exatamente isso que esses jovens encontraram. Eles tinham sim o desejo de levar esse amigo, mas logo perceberam, Breno, que a coisa ia ser um pouco mais complicada. E não é assim na nossa vida? Nós conhecemos Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus volta para Cafarnaum. Jesus, se você ler o versículo anterior, você vai ver que Jesus cura um leproso. Jesus cura um leproso, que tipifica o pecado. E logo em seguida, quando ele diz outra vez, ele volta para Cafarnaum. E quando as pessoas descobrem que ele está em casa, elas se aglomeram na porta da casa. A Bíblia diz que estava abarrotado, tinha gente pela janela, pelas portas, era impossível se achegar por ali. E não é assim na nossa vida. Quantas vezes nós tentamos mostrar para os nossos familiares, para a nossa família,
Hoje eu tive uma experiência dessa, de você tentar mostrar, e aí você percebe que não é tão simples assim. E nós vamos encontrar barreiras, não vamos? Nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar multidões, nós vamos encontrar elas dizendo: não, agora não, não é hora, não é tempo, não é bem por aí. Você vai encontrar as próprias circunstâncias aí fora, impedindo de nós levarmos o Evangelho até a nossa casa. Essa semana eu pude conversar com uma irmã. Eu tive vamos chamar ali de um aconselhamento pastoral, e ela disse para mim: pastora, como eu queria que o meu esposo, ele é cristão, mas ele meio que perdeu um pouquinho daquele queima, daquela chama, daquele ardor. Como eu queria que ele voltasse a sentir aquela chama de novo. Mas como é difícil isso. É porque não é tão simples assim. Mas nós aprendemos com esses jovens, porque eles mostram para nós a persistência de alguém que não desiste, mesmo diante das dificuldades. E é isso que Deus está trazendo para nós nessa noite. Deus está tentando nos mostrar, Jesus está aqui nos mostrando, que mesmo diante de todas as circunstâncias, dificuldades, diante de todas as barreiras, nós precisamos permanecer firmes. Nós precisamos continuar lutando, não desistir, porque esses jovens, eles nos mostram a ousadia e a persistência de alguém que encontra situações, mas não param no meio do caminho. Porque aqueles jovens poderiam ter dito a seguinte forma: o que eles poderiam ter dito? Eles poderiam ter dito assim: olha, agora não vai dar, sabe por quê? Porque assim a casa está lotada, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Não é verdade? Amigo, não foi dessa vez, querido, porque assim é impossível entrar lá. Mas a Bíblia mostra uma estratégia que eles fazem, de realmente destelhar uma casa e introduzirem, dizendo: eu não desisto de você, Jesus está aqui, e eu a qualquer custo eu vou mover céus e terras para introduzir Ele você na presença dEle. Porque a partir do momento que você está na presença de Jesus, a sua vida será mudada e será transformada. E quantas vezes nós desistimos? Quantas vezes nós desistimos? Quantas vezes nós encontramos as barreiras, encontramos as dificuldades? Eu encontro dificuldades na minha família. E aí a gente olha e fala: mas também, nossa, do tempo que eu falo, é sempre assim. A gente meio que, não é verdade? Mas aqui o Senhor está nos mostrando, através da vida desses jovens, de um grupo seleto. Eles fazem parte de um grupo seleto de pessoas que não desistem diante das circunstâncias. Como é você? Como sou eu? Porque eu tenho que me incluir aqui nessa mensagem. Será que nós desistimos da nossa família com facilidade? Quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: eu não desisto, eu vou permanecer em oração, porque eu tenho certeza que o dia que o meu esposo, com a minha filha, com o meu filho, que o meu pai, com a minha mãe, que o dia que essa pessoa, ela tiver um encontro com Jesus, ela tem a sua vida transformada. Nós precisamos pensar nisso, porque esses jovens nos mostram, eles nos dão essa lição. Uma outra coisa que eu vejo aqui é que quando nós lemos, quando eles introduzem aquele jovem paralítico na presença de Jesus pelo telhado, se você ler ali, você vai perceber que Jesus fala com o paralítico, pastor Paulo, a seguinte frase. Marcos não relata, mas Lucas relata. Se você ler Lucas, você vai ver. Jesus olha para o paralítico e diz: tende bom ânimo. Lucas não fala, Marcos não fala, Marcos não relata essa fala, Lucas relata. Agora, pastor, vamos parar para pensar. Jesus, ele soltaria palavras ao vento? Jamais. Para Jesus ter olhado para aquele paralítico e ter dito para ele: tem de bom ânimo, é porque ele estava vendo que aquele homem estava desanimado e cansado. Ele estava olhando para o paralítico e vendo alguém desanimada e cansada. Ele diz: filho, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Quando nós falamos, porque se você ler o capítulo anterior, como eu disse, e ele fala sobre a lepra, logo em seguida ele já fala sobre o paralítico.
E falar sobre o paralítico é falar de uma paralisia, é falar de alguém sem condições espiritualmente de ir para Cristo. Então percebe como você e eu temos que ser a ponte na vida da nossa casa? Porque a nossa família, a este a quem você está clamando e orando, ele não tem condições de buscar ao Senhor, porque ele está coxo, ele está desanimado. É alguém que ele não vai conseguir ir só para buscar ao Senhor. Ele vai precisar de alguém para introduzi-lo até Jesus. E este alguém é você. É por isso que você está aqui. Ele vai precisar de alguém para carregá-lo, porque espiritualmente ele está desanimado. Porque quando Jesus olha para esse paralítico, para esse coxo, ele diz: tem de bom ânimo. Ele está falando com alguém que estava com a sua vida espiritual abalada, cheio de pecados, até porque ali ele fala sobre o pecado depois. E aqui esse pecado ele vai relatar novamente, vamos falar assim, quando ele diz: olha, por acaso esse daí pode perdoar pecados? Ele estava falando da restauração novamente, porque o pecado ele afasta o homem de Deus. E quando ele diz está perdoado, os seus pecados, era mais ou menos Jesus estava dizendo assim: olha, a tua ligação comigo, ela foi restaurada novamente, os teus pecados estão perdoados. Nós estamos tendo de novo uma relação. Entende? Então, quando você olhar para a sua família, lembre-se, é você a ponte de ligação entre Jesus e Ele. É com você. Essa palavra é para você que está aqui. Porque não espere do seu filho, não espere do seu esposo, porque o negócio é contigo. Porque ele é alguém que está coxo, alguém que está paralítico, alguém que está com paralisia, é alguém que não consegue tomar as suas decisões sozinhos. Ele vai precisar de um intercessor, ele vai precisar de alguém que não desista dele por qualquer circunstância. Ele vai precisar de alguém que batalhe por ele, entende? Ele vai precisar de alguém que diga: olha, eu não desisto de você. A Bíblia não relata, mas a gente pode aqui conjecturar que, quem sabe, aquele jovem paralítico deve ter dito: deixa para depois, e muita gente, né? Deixa para lá essa história, nós não sabemos, né? Mas em algum momento, provavelmente teve alguns diálogos ali, com certeza teve. Marcos, ele dá aqui uma pincelada para nós aqui. Lucas, esse é contado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 relatam a mesma história, mas eles não relatam um diálogo antes disso. Você acha que não houve um diálogo? Provavelmente houve. Desse paralítico desanimado, dizendo: deixa para lá, eu não quero não, deixa quieto. E o diálogo dos amigos dizendo: não, vamos lá, Jesus está aqui, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai restaurar, Ele vai salvar você. Porque Jesus não só curou aquele homem, Jesus salvou aquele homem. E é isso que Jesus tem trazido para nós: salvação. A graça de Cristo encontrou aquele homem, o amor de Deus encontrou aquele homem, através da intercessão e da vida daqueles amigos. E no verso de número 4, agora eu quero que você leia comigo, olha isso. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo, lembra que eu falei que eu queria esse versículo? Vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, estou ligando de novo aqui, nós estamos aqui. E esse versículo, ele me chama a atenção. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, e Jesus vendo a fé deles. Deles quem? Do paralítico? Não, a fé dos amigos. Não era a fé do paralítico. Não espere isso do seu marido, não espere isso do seu filho.
E aí você vai dizer assim: mas pastora, eu não tenho fé. Meu querido, a Bíblia diz que Jesus vendo a fé, sabe qual era essa fé? Vendo a atitude, vendo a decisão que eles tomaram, vendo a decisão que eles tinham, que eles tiveram de ir lá, de atravessar as barreiras, de não desistir. É disso que ele estava falando aqui, vendo a fé deles, vendo aqueles 4 jovens tomando uma decisão de pegarem esse jovem, esse amigo, e levarem ele até Jesus. A palavra de Deus relata a história de um pai que tinha um filho totalmente endemoniado, porque ele chega a relatar para Jesus: Senhor, meu filho, o diabo cata ele, espuma ele, joga ele de um lado para outro. E aí Jesus diz: você tem fé? Ele diz: me ajuda na minha falta de incredulidade. Ele estava dizendo: Senhor, me ajuda nela. Entende? Meu querido, o fato de você estar aqui, é isso que eu quero chamar a tua atenção. O fato de você estar aqui é um ato de ousadia e de atitude. É um ato de ousadia de você dizer: olha, eu creio que Deus pode sim mudar essa história. Eu sei que Deus está falando com alguém, e eu quero fazer essa pergunta para você: você acha que é hora de parar e desistir? Esses jovens, será que eles não nos dão uma lição de persistência e de acreditar que é possível? Você já parou para pensar se alguém tivesse desistido de você? Você já parou para pensar se alguém olhasse para você e tivesse pensado: não, esse cara não tem jeito? Não, meu querido. Aqui nós estamos falando de persistência, de ousadia, de acreditar que é possível sim. Quando eu falo da intercessão do meu pai pela minha vida, é porque meu pai sempre disse isso. Meu pai sempre diz. Quando o tal do Caleb que eu disse a você passava lá na loja onde eu trabalhava, e ele dizia assim comigo: ô comadre, vamos comigo para a igreja? Eu falava: igreja não, Caleb. Vamos para a igreja. Você não quer ir comigo para a igreja? Aí teve um dia que eu disse assim para ele: tá bom, passa lá hoje, que nós vamos. Passou ele, a mãe dele e o pai dele, era na igreja Universal. Vamos aqui, vamos abrir. Eu fui. A partir de lá, não permaneci na Universal, mas a partir de lá, a porta da graça foi aberta para mim. Eu entrei e Deus mudou a minha história. Alguém insistiu em mim, alguém acreditou que era possível. Eu e você não podemos desistir. Nós temos que acreditar que é possível sim Deus mudar a nossa história, mudar a história da nossa casa e da nossa família. Então, quando eu digo que intercessão é um ato de fé, não é do outro, é seu. Interceder é um ato de acreditar, Érica, de que é possível sim, Deus mudar a nossa história. Não desista da sua casa, persista, não desista da sua família. O primeiro culto aqui, acho que foi o pastor Eduardo, ele falou a respeito de Davi. Quando Davi chega na cidade de Ziglag, né? Ziglag. E ele chega, está tudo destruído, ele chora, mas ele vai atrás da família dele, porque ele não desistia dela. Ele vai pegar essa família de volta e trazer ela de volta. O problema é que muitas vezes nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Entende? Nós olhamos e não sabemos quanto tempo. E eu quero dizer isso porque nós estamos para encerrar nossa campanha. Semana que vem é a nossa última quinta-feira desse tempo. Então eu quero dizer isso para você. Nós não sabemos quanto tempo Deus vai fazer. Meu pai disse que orou pela minha vida há 20 anos. Quando eu conheci Jesus e que eu fui correndo falar para o meu pai, ele disse: faz 20 anos que eu oro para que alguém da minha família pudesse conhecer o Jesus que eu conheço. Até hoje eu sou a única. Até hoje.
porque ainda tem meu irmão, tem algumas pessoas para ser alcançados, e eu creio nessa promessa, porque ela se estenderá para a minha geração. E por que eu estou falando de tempo? Porque nós somos muito ligados a tempos. Nós somos muito ligados ao aqui e agora. Nós somos muito ligados ao imediatismo. Só que quando nós vemos histórias na Bíblia, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher demorou 12 anos. Quando nós vemos a história do paralítico do tanque de Betesda, ele durou 38 anos. Então eu não sei quanto tempo. Uma coisa eu sei, você não vai poder desistir. Você não vai poder parar. E você vai precisar estar vivo para continuar a orar e a interceder. Você vai precisar estar vivo, estar inteiro, para não desistir, para não perder a tua fé, para continuar batalhando e vai continuar lutando pela tua casa. Você não pode morrer com o seu esposo, você não pode morrer com teus filhos, você não pode morrer junto com esse paralítico. Você vai precisar dobrar o seu ânimo para poder continuar orando, para poder continuar buscando. Tem um livro que chama, esqueci o nome da autora, mas ele chama Mães de Joelho, Filhos de Pé. E é um testemunho de uma mãe que ela diz assim, é meia-noite, no testemunho dela, no livro, se você puder comprar o livro, ela diz assim, é meia-noite, e eu estou novamente orando pelo meu filho, esperando ele chegar do trabalho. Mas quando meu filho chegar, eu não vou dizer nada para ele, eu só vou dizer para ele o quanto eu o amo, o quanto ele é importante para mim, porque eu sei que passe o tempo que passar, Deus vai cumprir a promessa na vida do meu filho. E fazia 20 anos que essa mãe ora por esse filho. O livro chama Mães de Joelho, Filhos de Pé. Então não sei quanto tempo você vai orar ainda pela sua casa. E eu quero falar isso para você, porque muitas vezes a gente usa uma mensagem, a gente vem aqui, motiva, diz, ó, Deus vai mudar, Deus vai mudar, e aí a gente é obrigado a esperar o tempo do Senhor, porque o tempo dele é dele, ele está no controle, ele tem todas as coisas. Uma coisa eu sei, ele move ao teu favor, e que para isso acontecer, você vai precisar estar vivo. E por que eu estou dizendo essa frase? Você precisa estar vivo, porque você vai precisar estar na presença do Senhor todos os dias, sem desanimar, sem esmorecer, para dizer, Senhor, eu não sei quanto tempo, um dia eu sei que a hora que o Senhor tomar a decisão, a minha casa é transformada, a minha vida é mudada. E eu quero encerrar, porque eu quero convidar você a se colocar de pé. Apóstolo Paulo, na carta de Efésios, ele fala, Efésios capítulo 16, ele vai falar ali de um tempo dele ali, mas o que eu quero tratar com você, porque no verso, capítulo 16, acho que é verso 7, alguma coisa, ele diz assim, por esta causa, eu me coloco de joelhos. É um pedacinho da oração de apóstolo Paulo. Ele diz, por esta causa, eu me ponho de joelhos. E é isso que eu quero convidar você, por esta causa, se colocar de joelhos. E aí muitas vezes nós nos perguntamos assim, eu oro, eu intercedo, isso, eu busco, eu creio que Deus vai fazer, eu vou permanecer, mas e por mim, pastora, quem ora? Porque a gente precisa ficar de pé, né? Não é verdade, irmã Marina? Fica de pé para ganhar essa batalha. Precisamos acordar todos os dias. isso. Aí eu vou dizer para você aquilo que a palavra nos diz. O Espírito Santo é o teu intercessor. É Ele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. A palavra do Senhor diz isso. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso.
Espírito Santo. Amém. É o Espírito Santo de Deus quem vai interceder por você e vai levar as tuas causas, as tuas orações até o trono do Senhor. Ele sabe a tua necessidade. Ele conhece as tuas e as minhas necessidades. E é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você se colocar na posição de intercessor. O Velho Testamento fala muito, né, sobre entrar na brecha. Entrar na brecha é você se colocar na posição. É ficar ali de guardião. É você elevar alguém. É ficar ali, olhando, vigiando, cuidando. Quando você se colocar na brecha pela vida de alguém, você pode ter certeza que o Senhor não te deixa só, porque Ele intercede por você. Amém? Queria que você pudesse fechar seus olhos, nós pudéssemos orar, pudéssemos dizer ao Senhor aquilo que Paulo disse lá na carta de Efésios: por esta causa eu me coloco de joelhos. Queria que você, enquanto louvor, pudesse louvar. Comece a pedir ao Senhor e a levantar um clamor ao Senhor pela sua casa, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus filhos. Tenha o seu momento, seu tempo, sua comunhão com o Senhor. Levante as suas mãos para o alto, como sinal de reverência ao Senhor, dizendo: Senhor, Tu és muito maior do que eu. O Senhor conhece todas as coisas, conhece o meu assentar e o meu levantar, sabe todos os nossos caminhos. Aleluia! Se eu subir ao mais alto dos céus, ali o Senhor estará. Eu sei que Tu Oh, glória a Deus!